Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais uma leitura, aleluia, aqui no nosso canal. E hoje nós vamos iniciar o livro de Esté. Eu amo a história de Esté, louvado seja o nome do Senhor, porque esse livro ele relata a história de uma rainha judia da Pérsia, que denunciou um complô que visava destruir seus compatriotas. Com isso, ela evitou que todos fossem aniquilados. Nós vamos ver Esté, aleluia, a história de Esté, em nome de Jesus. Então, acompanhe a nossa leitura, pega a sua Bíblia. Quero lembrar para você que a leitura que eu faço, a versão que eu leio aqui, aleluia, é a versão NTLH, tá certo? Mas que você possa ler também outra versão, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos estar meditando nos capítulos 1 e 2 de Esté, aleluia, e também Atos dos Apóstolos, capítulo 5, aleluia, do versículo 1 ao versículo 21. A nossa lição tem sido um capítulo do Antigo Testamento, né? Um livro do Antigo Testamento e um livro do Novo Testamento. Amém? Eu espero que você tenha, aleluia, esteja sendo edificado com a leitura da palavra do Senhor. Amém? Então vamos iniciar nossa leitura no capítulo 1 de Esté. Louvado seja o nome do Senhor, que começa dizendo: a rainha Vaxi e o rei Xerxes. Foi no tempo em que Xerxes era rei da Pérsia, a capital era Suzã, e o reino se dividia em 127 províncias, que ia desde a Índia até a Etiópia. No terceiro ano do seu reinado, o rei deu um banquete para todos os seus oficiais e servidores. Estavam presentes também o chefe dos exércitos da Pérsia e da Média, e os governadores e a gente da nobreza das províncias. Durante 6 meses, Xerxes exibiu todas as riquezas do seu trono e o luxo e o esplendor da sua corte. Depois dos 6 meses, o rei ofereceu no jardim do palácio um banquete para todos os moradores de Suzã, tanto os ricos como os pobres. A festa durou uma semana. O pátio estava todo enfeitado com cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de fino linho vermelho, que estava preso por argolas de prata. A colunas de mármores. O piso era feito de ladrinhos azuis, de mármore branco e de matropela e de pedras preciosas. Nesse pátio havia sofá de ouro e de prata. Os convidados tomavam as bebidas em copos de ouro, todos eles diferentes um dos outros. O rei mandou que o seu vinho fosse servido à vontade. Todos podiam beber o quanto quisesse. O rei havia ordenado aos empregados do palácio que servisse a todos os hóspedes, quanto vinho eles quisessem. A rainha Vaxi também ofereceu no palácio real um banquete para todas as mulheres dos convidados. No sétimo dia de banquete, o rei havia bebido bastante vinho e estava muito alegre. Aí ele mandou chamar os 7 eunucos que eram os seus servidores particulares. Eles se chamavam Menuã, Bízada, Amóia, Biquitá, Ábata, Zetá e Cacas. O rei ordenou que eles fossem buscar a rainha Vasti e que ela viesse com a coroa de rainha na cabeça. Ela era muito bonita e o rei queria que os nobres e os outros convidados admirassem a sua beleza. Mas a rainha não atendeu à ordem do rei e por isso ele ficou furioso. Antes de tomar qualquer decisão, o rei consultava os entendimentos em questão de lei e de costume. Portanto, mandou chamar os conselheiros em que ele tinha mais confiança, isto era, Caserna, Setá, Admeta, Tassi, Meres, Mazena e Mercuã. Estes foram os 7 ministros da Pérsia e da Média, que ocupava as mais altas posições no reino e servia como conselheiros íntimos do rei. Ele perguntou: Eu, o rei Xerxes, mandei por meio dos meus servidores uma ordem à rainha Vasti, mas ela não obedeceu de acordo com a lei o que deve ser feito.
Aí Mecumã disse ao rei e aos seus ministros: o que a rainha fez é uma ofensa, não somente contra o Senhor e os seus ministros, mas também contra os homens de todas as províncias do rei. Pois quando em todo o reino as mulheres souberam do que a rainha fez, elas irão desprezar os seus maridos e vão dizer: o rei Xerxes mandou buscar a rainha Vasti e ela não foi. Hoje mesmo continuou Memucã. As mulheres das altas autoridades da Pérsia e da Média vão saber de que a rainha Vasti fez e vão contar aos seus maridos. E por toda parte as mulheres não respeitarão seus maridos, e os maridos ficarão zangados com as suas mulheres. Portanto, se for da sua vontade, ó rei, assine um decreto proibindo a rainha Vasti de aparecer na presença do Senhor, e mande escrever isso no livro das leis da Pérsia e da Média, para que nunca possa ser anulado. Depois, arranje uma mulher que seja melhor do que Vasti, para ser rainha no lugar dela. Quando a ordem do rei foi anunciada por todo este enorme reino, então todas as mulheres trataram com respeito seus maridos, seja rico ou seja pobre. O rei e os seus ministros gostaram da ideia e ele fez o que Memucã tinha sugerido. Ele enviou carta a todas as províncias do reino, cada carta na língua e na escrita de cada província e de cada povo, mandando que todo marido fosse chefe da sua casa e que tivesse sempre a última palavra. Capítulo 2. Esté é feita rainha. Mais tarde, a raiva do rei já havia passado, mas mesmo assim ele continuava a pensar no que Vasti havia feito e no decreto que ele havia assinado contra ela. Alguns dos seus servidores mais íntimos disseram: ó rei, manda buscar as mais lindas virgens do reino, escolha funcionária em todas as províncias e ordene que traga as moças mais bonitas para o seu harém. Aqui em Suzã, a capital, Hegai, o eunuco responsável pelo harém real, tomará conta delas e fará com que recebam um tratamento de beleza. Então, ó rei, que a moça que mais lhe agrada seja a rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da ideia e fez o que eles sugeriram. Em Suzã morava um judeu chamado Mordecai, filho de Jair, descendente de Simei e de Quis, da tribo de Benjamim. Quando o rei Nabucodonosor da Babilônia levou Jerusalém como prisioneiro, o rei Joaquim de Judá, Mordecai estava entre os prisioneiros que foram levados com Joaquim. Mordecai levou consigo a sua prima Radassa, isto é, Esté, uma moça bonita e formosa. Os pais dela tinham morrido e Mordecai havia adotado a menina e a tinha criado como se ela fosse sua filha. Quando o rei mandou anunciar a ordem, muitas moças foram levadas para Suzã, a capital, e entregue aos cuidados de Hegai, o chefe do harém do palácio. Uma dessas moças era Esté. Hegai gostou dela e ela conquistou a simpatia dele. Imediatamente ela começou a providenciar para ela o tratamento de beleza e a comida especial. Arranjou 7 das mulheres empregadas do palácio para cuidar dela e colocou Esté e as empregadas nos melhores quartos do harém. Esté fez conforme Mordecai tinha mandado e não disse nada a ninguém a respeito da sua raça e dos seus parentes. Todos os dias Mordecai passava em frente do palácio do harém para saber como Esté estava passando e o que ia acontecer com ela. O tratamento de beleza das moças durava 1 ano. Durante 6 meses eram usados perfumes de mirra e no resto do ano outros perfumes e outros produtos de beleza. Terminando o tratamento, cada moça era levada ao rei Xerxes, quando chegava a sua vez de ir no harém até o palácio. Cada moça tinha o direito de levar tudo o que quisesse. À tarde ela ia ao palácio e na manhã seguinte ia para o outro harém e era entregue aos cuidados de Sagaz, o eunuco responsável pelas concubinas do rei.
Ela não voltava a se encontrar com o rei, a não ser se ele gostasse dela e mandasse chamá-la pelo nome. Chegou a vez de Esté, filha de Abial, prima de Mordecai, a moça que Mordecai tinha criado, a moça que conquistava a simpatia de todos os que conhecia. Quando chegou a sua vez de se encontrar com o rei, ela levou somente aquilo que Agai, o eunuco responsável pelo harém, havia recomendado. Esté foi levada ao palácio para apresentar-se ao rei Xeste no mês de Tebe, no 10º mês do 7º ano do seu reinado. Ele gostou dela mais do que qualquer outra moça, e ela conquistou a simpatia e a admiração dele como nenhuma outra moça havia feito. Ele colocou a coroa na cabeça dela e fez rainha no lugar de Vasti. Depois ele deu um grande banquete em honra de Esté e convidou todos os oficiais e servidores. Ele decretou, que aquele dia fosse feriado no reino inteiro e distribuiu o presente em um só rei poderia oferecer, que um só rei poderia oferecer. Mordecai salva a vida do rei. Durante o tempo entre as moças estavam sendo transferidas para o outro harém, Mordecai tinha sido nomeado pelo rei para ocupar um cargo no governo. Seguindo o conselho de Mordecai, Esté ainda não tinha dito a ninguém que era judia. Ela continuava a obedecer a Mordecai, como tinha feito nos tempos de menina, quando ele estava criando. Naqueles dias, Mordecai, fazendo seu serviço no palácio, ficou sabendo que Bigtã e Teres, dois eunucos que era guarda do palácio, estavam zangados com o rei e planejava matá-lo. Aí Mordecai contou isso à rainha Esté, e ela disse ao rei que Mordecai havia descoberto. Houve uma investigação e descobriu que era verdade. Então os dois eunucos foram enforcados e o rei ordenou que fosse registrado um relatório sobre isso no livro em que escrevia a história do reino. Aleluia, glória a Deus. Agora vamos meditar no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 21. Ananias e Safira. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno? Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mas mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços cobrir o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi este o preço que você e o seu marido venderam o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Milagres e maravilha. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo e os seguidores de Jesus. Se reunia no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se ajuntar ao grupo deles, mas o povo falava bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e estreiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sombra cobrisse algum deles.
Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que era dominado por espírito mau, e todos eram curados. Os apóstolos são perseguidos. Então o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que era dos partidos dos saduceus, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prendendo os apóstolos e os puseram na cadeia. Mas naquela noite, um anjo do Senhor abriu os portões da cadeia, levou os apóstolos para fora e disse: Vão para o templo anunciar ao povo tudo a respeito desta nova vida. E os apóstolos o obedeceram. No dia seguinte, bem cedo, entraram no pátio do templo e começaram a ensinar. Então o grande sacerdote e os seus companheiros chamaram os líderes do povo para uma reunião do conselho superior. Depois mandaram que alguns guardas do templo fossem buscar os apóstolos na cadeia. Aleluia. Encerramos a nossa leitura de hoje. Aleluia. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, do versículo 1 ao versículo 21. Amanhã estamos de volta. Aleluia. Com mais uma leitura. Aleluia, da palavra de Deus. Deixa o seu like, compartilha. Aleluia. Abençoe vidas com a palavra e declare a palavra na sua vida. Que Deus em Cristo vos abençoe.